Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos então iniciar a nossa reunião, convidando a todos para unirmos os nossos pensamentos em oração, abrindo o nosso coração ao sol da bondade divina, para que os Espíritos amigos encontrem a receptividade em todos nós, para que nós sejamos irmãos uns dos outros que se voltam para a vida maior, caminhando de mãos dadas em direção ao Pai. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos esses minutos que passam tão rápidos em extraordinárias oportunidades de crescimento espiritual. Envolva-nos, Senhor, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, onde irmãos se debatem em sofrimento, bem perto de nós, aguardando o socorro necessário. Abençoa também, Senhor, os nossos lares, onde os nossos familiares, principalmente os que temos mais dificuldades, possam ser os mais beneficiados pela Tua misericórdia. E abençoa, Senhor, os nomes que estão contidos no caderno de preces, que são lembrados por trazermos em nós a preocupação com o seu bem-estar, com a sua existência, com a sua saúde, que todos possam ser amparados pelos visitadores dessa casa, e que Maria de Nazaré, nossa mãe querida, possa nos abraçar com o seu coração cheio de luz, de doçura e de paz. Abençoa o palestrante, envolvendo nas vibrações amorosas que caiam sobre ele, para que ele transforme em palavras e possa chegar até os nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós temos hoje a grata satisfação de ter conosco o nosso companheiro Djalma, que sempre atende os nossos pedidos aqui de palestra, né? E que vem do Leopoldo Machado, né? Que é uma instituição respeitável na cidade, onde se estuda e pratica a doutrina espírita, né? Com bastante fervor, e nós estamos aqui para ouvi-lo. Djalma, fique à vontade, essa casa é sua também, né? Tá bom. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande estar mais uma vez nesta casa, de oração, de estudo, de progresso, porque na verdade a doutrina nos diz isso. Quem somos e qual o nosso papel na vida? Qual o nosso papel na vida? Nós escolhemos o tema de hoje. Entendemos que um tema que estava muito em voga é sobre a ansiedade. A ansiedade que provoca muitas vezes a depressão, o estresse, não é? E estávamos lendo o Evangelho de Jesus e observamos, e estávamos lendo um autor que ele falava justamente sobre isso, que Jesus antecipa em 20 séculos uma problemática que só nos dias de hoje, com a psicologia e a psiquiatria, seria dada a devida atenção, que é justamente sobre a ansiedade. E Jesus falava sobre isso. Jesus dizia: não andeis ansiosos com as vossas vidas. Não pergunteis o que comeremos, ou o que beberemos, ou ainda o que vestiremos. Não é a vida mais importante do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que a roupa?
Por mais ansiosos que andais, podereis aumentar em 1 hora a vossa vida? Olhai, pois, as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial todo dia lhes dá de comer. E vós, não sereis mais importantes do que uma delas? Não andeis, pois, ansiosos com o que vestireis. Olhai os lírios dos campos, eles não fiam, nem tecem, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está viçosa e que amanhã ressecada e lançada ao forno, quanto mais a vós. Deixai a cada dia as preocupações daquele dia. O amanhã virá por seu turno com as suas preocupações. Veja que coisa fantástica. A palavra preocupar é se ocupar previamente de uma coisa que ainda não aconteceu, mas a gente já está angustiado por aquilo. É a oportunidade de exercitarmos a fé na providência divina, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo criou. Este homem, nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos dizer justamente acerca disso. A vida tem um dono, a vida tem um Criador, que criou a vida, que abastece a vida, que mantém a vida e nutre a vida, para que nós, as criaturas, possamos nos nutrir da vida. Jesus chama a atenção, e os espíritos, os mestres da espiritualidade, chamavam a atenção de Allan Kardec para isso, que Kardec observasse a sabedoria que rege a vida, a harmonia que rege o universo, a providência que mantém a vida. Tudo quanto nós precisamos, Deus abasteceu a vida para que nós pudéssemos usufruir. Há um projeto, há um plano, há uma sabedoria por detrás de tudo quanto rege a vida, tudo quanto rege a vida. Então, nos momentos de contrariedade, nos momentos de dificuldade, atenhamo-nos com a nossa mente, que é uma coisa poderosíssima que nós temos em nós. Aliás, a ciência ainda hoje indaga de onde vem o pensamento. Uns dizem do cérebro. Allan Kardec demonstra de forma magistral essa grandeza, essa verdade. Kardec vem mostrar que um corpo morto e o cérebro decomposto, se você chamar o indivíduo que habitava aquele corpo, ele vem. E se você perguntar, ele responde. Sem cérebro. Então, a própria ciência já faz uma distinção entre cérebro e mente. O cérebro, a gente nasce com ele, mas a mente é anterior ao cérebro e sobrevive à morte do cérebro, não é? A ciência já sabe algumas coisas acerca da maneira do pensamento. Pensar é um processo inevitável, diz a ciência.
Pensar não é uma opção do homem. Nós já nascemos com os pensamentos. Ninguém pode parar o fluxo dos pensamentos. E de onde vêm os pensamentos? Os mestres espirituais nos dizem: a mente é um dínamo sagrado que está ligado à inteligência suprema do universo, de onde flui inevitavelmente a vontade de Deus. A vontade de Deus. Kardec pergunta às entidades venerandas: onde estão as leis de Deus? E eles respondem: na consciência do homem. Nessa tiragem aqui dos mestres espirituais, falando da mente, que ela está ligada à inteligência suprema da vida, de onde flui inevitavelmente a vontade de Deus. E onde estão as vontades de Deus? Nas leis de Deus. As leis de Deus estão dentro do próprio homem. Eu me lembrei, eu li essa semana uma coisa interessante no Evangelho. Jesus falando ao povo, ele dizia assim: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhuma das ovelhas que a mim foram, de todas as ovelhas que a mim foram confiadas, que eu não perca. E logo em seguida, quando eu passei a página, vi aquela cena de Jesus diante de Judas, naquele momento em que Jesus está orando no horto, e Judas vem acompanhado com um pelotão de soldados para prender Jesus, e a senha era aquele a quem Judas beijasse. Aquele a quem Judas beijasse. Jesus sabia, desde a ceia no dia anterior, que Judas iria traí-lo, mas não denunciou Judas. Eles queriam saber quem era o traidor, mas Jesus se mantém em silêncio. Em silêncio. Então, quando Judas vem entregá-lo aos soldados, Jesus dá um passo para frente e pergunta a Judas: a que viestes, amigo? Chama o traidor de amigo, como se desse a Judas uma chance de voltar atrás, porque Jesus sabia que talvez Judas não aguentasse as tramas do remorso, como realmente não aguentou. Jesus não tinha medo de ser traído por Judas, Jesus tinha medo de perder Judas, e Judas o trai. Mas naquela epístola de Pedro 3,18 e 4,6, em que Pedro faz menção de que o Evangelho não só foi pregado aos vivos, como também aos mortos, e diga-se de passagem, a doutrina que nós professamos é a única doutrina na atualidade do mundo que leva o Evangelho de Jesus aos que estão do outro lado da vida. E Pedro diz que Jesus desceu ao terceiro dia à prisão, terceiro dia depois de morto. Jesus desceu à prisão no mundo espiritual e foi ensinar aos espíritos que lá estavam. O espírita sabe que nessa visita Jesus aproveitou para visitar Judas Iscariotes, não é? Porque das ovelhas que o Pai me confiou, que eu não perca nenhuma, que eu não perca nenhuma. Então, nós vamos entender a grandeza espiritual desse mestre de amor.
Então, em cada um de nós e em todos nós dormem potencialidades fantásticas, na nossa mente. É por isso que os mestres espirituais nos dizem: homem, filho de Deus, sede médico de vós mesmos, sede médico de vós mesmos. Tudo começa no pensamento, tudo começa na mente humana, não é? É por isso que os mestres espirituais nos dizem que a mente humana é o chuveiro da alma, tanto limpa como pode sujá-la, e tudo em decorrência dos nossos pensamentos. Quando nós elevamos o pensamento, porque tudo no universo é sintonia, nós estamos emitindo pensamentos, estamos recebendo pensamentos, e estamos sempre selecionando aqueles pensamentos afins, que pensam, que comungam com os nossos pensamentos. Nós vivemos nessa simbiose incessantemente. Então, como tudo no universo é sintonia, nós estamos sintonizados uns aos outros, não é? Pelos pensamentos. E é uma lei que rege esse princípio: semelhantes se atraem, aqueles que pensam como eu, nos atraímos. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que cada um de nós temos uma nuvem de testemunhas, uma nuvem espiritual de testemunhas. Então, como tudo no universo é sintonia, nós estamos em plena sintonia. A prece e a elevação dos pensamentos nos tira da sintonia com inteligências menos dignas, com inteligências que vibram na mesma faixa que nós vibramos. Quando nós elevamos o pensamento, nós saímos da faixa de sintonia, na faixa de sintonia. Tudo gira em torno da própria mente do homem. É um instrumento poderosíssimo. Jesus chama a atenção noutra passagem do Evangelho para a reforma interior do homem. Tudo começa aí, na reforma do homem, na reformulação dos pensamentos. Jesus diz assim: não é o que entra na boca do homem que o contamina, porque aquilo que entra pela boca desce ao baixo ventre e dali é expelido. Mas é o que sai da boca do homem que o contamina, porque aquilo que sai da boca procede do coração do homem. As prostituições, os furtos, os roubos, os adultérios, as abominações, o dolo, a lascívia, a injúria, a inveja, a blasfêmia, a mentira e a loucura. Tudo procede de dentro da alma do homem, de todos nós. Jesus está nos ensinando a fazermos uma reformulação íntima, uma reforma íntima, elevarmos o pensamento e sairmos dessa faixa de vibração na qual nós escolhemos para nós, porque convivem conosco aqueles que são afins conosco, principalmente durante o sono, quando a gente bota a cabeça no travesseiro e o corpo cansado adormece, mas o espírito muitas vezes não. O espírito se despreende do corpo e entra em contato com o mundo espiritual.
conversa, dialoga, participa de reuniões, de escolas de aprendizagem e vai para cantos onde ele gosta de estar, onde nós gostamos de estar. Ao dormirmos, nós vamos para esses lugares. A vida prossegue em plena atividade. Daí o cuidado de cada um de nós e de todos nós com os nossos pensamentos. É preciso escolher os pensamentos e vibrar com pensamentos elevados. Emmanuel nos diz: vós sabeis em que faixa vibra o Cristo de Deus. Elevai o vosso pensamento a essas faixas. E ele, conversando com Chico, uma vez ele disse a Chico: chegarás, meu filho, futuramente à dimensão espiritual, à dimensão do serviço, aonde vibra o Cristo de Deus. Mas para isso é necessário que faças agora, tão bem quanto te seja possível, todo o bem que estiver ao teu alcance. Nós não chegaremos a lugar nenhum sem o esforço. Toda subida requer degraus. Tirar o pé do degrau e botar no outro, o outro no degrau seguinte. Toda elevação requer esforço, que é sinônimo de dor, que é sinônimo de sofrimento. As coisas não nos vêm de mão beijada, é uma troca na vida, nossa com a vida. E aqui me lembrei de Emmanuel, dizendo a Chico: toda vez que pedires algo ao Senhor, meu filho, te lembras de que algo deves fazer para que algo possas merecer. A vida é uma troca. E então, nós e cada um de nós trazemos conosco potencialidades fantásticas, dormindo em nós, que é preciso assanhá-la, como tão bem nos ensinou Leon Denis. Leon Denis nos diz: Deus é a grande alma do universo, de que cada um de nós somos uma centelha, uma irradiação. E é por isso mesmo que dorme em nós forças fantásticas, originárias do divino foco, do divino foco. O que é o espírito humano? O que é o espírito humano? Nós estávamos falando da inteligência. Quando os mentores espirituais vão definir a Kardec o que é o espírito, ele vai nos dizer que o espírito é uma individualização do princípio inteligente universal, uma individualização, e passa a se chamar espírito. Quando os espíritos vão definir a Allan Kardec o perispírito, o corpo do espírito, eles dizem que o perispírito é uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência. O espírito, propriamente dito, é um foco de inteligência, é dele que vêm os pensamentos, é nele que está a consciência, é nele que está a vontade, é nele que está a parte que vem de Deus, conforme tão bem nos diz os Espíritos, e Leon Denis reafirma, de que todos nós somos uma centelha desse foco divino, e por isso mesmo vibra em nós potencialidades fantásticas que é preciso acordar, diz o grande pensador francês, e dá a receita como nós devemos e podemos acordar essas potencialidades que dormem em nós, através da elevação do pensamento a Deus e da oração. E da oração, quando nós oramos,
nós conectamos com o infinito. E uma história puxa a outra. Quinta-feira passada, me permitam, lá no grupo de estudo Terapia do Evangelho, onde nós estudamos o Evangelho, ligado às problemáticas do mundo, tem uma amiga nossa, professora de escola pública, ela está quase perto de se aposentar, Neuza, e Neuza é meia rouca, já falou tanto na vida, já deu tanta aula que ela é meia rouca. Aí ela contou um fato, ela é muito tímida, quase não fala, mas quinta-feira ela falou, ela nos contou um fato interessante. Ela disse: olha, há muitos anos atrás, eu e uma amiga minha e alguns amigos, nós fazíamos um curso lá no São Vicente de Paula, à noite, e uma noite a gente ia, eu e essa amiga, e os amigos já iam mais na frente e a gente ia para lá. Quando a gente foi chegando no São Vicente de Paula, em cima da calçada, tem umas árvores, e ali debaixo da árvore tinha um mendigo se preparando para dormir. O mendigo estava sentado. Ela disse: ó, quando eu olhei para o mendigo estava todo iluminado da cintura para cima, todo iluminado. Eu disse: ô mulher, o que é aquilo naquele homem, hein? A amiga, que não via nada, olhou para o mendigo e disse: mulher, vamos correr, se esse vai pegar a gente, nós estamos fritas. Aí correram, e ela correu atrás, e a amiga dizia: valei-me, misericórdia, meu Deus. E ela respondia: misericórdia, meu Deus, com medo do mendigo que ela viu iluminado. Repare, mas que luz era essa? Que luz era essa? O mendigo talvez estivesse se preparando para dormir e tenha orado, que a mãe nos ensina a orar antes de dormir, e tenha mantido uma conexão direta com o foco divino, e quando bate as forças, a luz do Espírito, que o meu Espírito vem do Espírito de Deus, isso é uma verdade. De onde vem o Espírito? Do elemento inteligente universal, não é? Quem é Deus? É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, inclusive a nossa alma. A nossa alma, o nosso espírito, essa centelha, esse foco, essa luz, vem de Deus, que é luz. Vós sois a luz do mundo, nas Escrituras diz: Deus é luz. Vós sois o sal da terra. Então, o meu íntimo ser é lucigênito, é formado de luz. E aquele homem mendigo que nós chamamos, e muitas vezes são espíritos enobrecidos. Nós ficamos sabendo através da literatura espírita que espíritos de escola, de alto esplendor espiritual, ainda presos ao orgulho, ao egoísmo, de etapas para trás de vida, suplicaram a providência divina para vir em condições muito humildes, para se verem livres de uma vez por todas de uma coisa chamada orgulho, egoísmo. E na literatura espírita está cheio desses fatos. Há uma poesia de Francisca Clotilde de Souza, Atos de Natal, em que ela contava a Chico que ela, visitando as regiões mais altas do mundo espiritual, ficou sabendo da história de que Jesus, na noite de Natal, do Natal que nós, os homens da terra, comemoramos, entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã, Jesus pessoalmente visitava a terra. E lá tem uma poesia de Francisca Clotilde de Souza, Ato de Natal, que é o encontro de Jesus com uma menina de rua. O encontro de Jesus com uma menina de rua. Nas outras poesias nós vamos ver muitas histórias verídicas retratando fatos assim. Como essa, Atos de Natal, ela é extensa e só presta para a época de Natal, né? Tem Cornélio Pires, que conta a história de um desses espíritos,
de escola, a despedida de Vital, lua cheia, na choça a que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro, por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega na carcaça, jogada ao chão sem forro. Suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira, mas diz o moço envolto em luz dourada: Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Igual a Vital, há uma infinidade de histórias onde o meigo rabi da Galileia vem pessoalmente receber espíritos que se embrenharam na dor humana para se limparem de uma vez por todas dos estigmas do orgulho, da ambição, da vaidade, da luxúria, dos sentimentos mesquinhos que ainda e tão fortemente caracterizam cada um de nós. Viemos ao mundo para isso, para a grande luta entre nós e nós mesmos. Pensais que eu tenha vindo trazer paz ao mundo? Não, não, não. Eu não venho trazer a paz, mas a guerra. E tenho pressa em que o fogo arda, disse Jesus. Que guerra é essa? Em que campo de ação é essa batalha? No mundo íntimo de cada um de nós, entre nós, o homem velho, e nós, o homem novo, que luta desesperadamente para alcançar aquilo que lhe foi herdado por vida, por Deus o Onipotente, o infinito, a plenitude de nós mesmos. E é por isso que estamos matriculados no educandário da terra, e o alvo somos nós mesmos, a meta e o objetivo nós mesmos, o grande inimigo nosso, nós mesmos. Perguntaram a Chico Xavier se ele tinha medo de alguma coisa, e eles: tenho, meu filho, eu tenho muito medo. O repórter quis saber de quê, mas esse homem com medo, se esse homem está com medo, avalie eu, o senhor tem medo de quê? Do mal que ainda está dentro de mim, meu filho, do mal que ainda está dentro de nós, o mal multissecular. E nos diz Emmanuel, é por isso que aqui e acolá nós tropeçamos, porque militamos no mal e na sombra durante milênios, e ainda há um vínculo nosso com essas forças, mas é preciso desatar de vez os vínculos e os elos que nos prendem às paixões mesquinhas, principalmente do corpo físico. E essa potencialidade poderosa está dentro de nós. A mente, ela é Deus em nós. Alguém já disse que a mente humana é a mais baixa vibração da mente divina com relação à consciência. E isso há muita verdade. Se a nossa mente é um dínamo que está ligado à inteligência suprema da vida,
de onde flui para cada um de nós a vontade do Altíssimo, é preciso coordenar. Nós não dominamos o pensamento, nós não paramos de pensar. Pensamos mesmo quando estamos dormindo, nós pensamos, porque o pensamento é um dínamo que está ligado. Nós controlamos os nossos pensamentos. Podemos pensar naquilo que queremos, mas não podemos parar de pensar. Então é preciso começar a selecionar os pensamentos e não nos deixar vagar por imagens que nós mesmos nos agradamos. Lá de trás, eu tinha a impressão que eu era um espírito tão elevado. Eu dizia, eu não vejo a hora de eu morrer. E tinha vontade de morrer mesmo, eu tinha vontade de ir, mas eu tinha vontade de morrer, de seguir para o outro lado. Até que um dia eu me topei com a frase de Emmanuel, onde ele dizia justamente isso, que a gente queria saber quem tinha sido. O que foi que eu fui? Eu devo ter participado daquela corte lá pelo reino da França ou da Inglaterra. Eu acho que eu fui um lorde, eu acho que eu só ando lorde, eu fui um lorde, eu fui um nobre. Aí eu me topei com essa frase de Emmanuel que dizia assim: queres saber quem tu fostes? Eu disse, eita, encontrei. Analisa teus pensamentos mais secretos e não te será difícil saber quem fostes e o que andastes fazendo. Eu disse, misericórdia, fechei o livro. Veja, analisa os teus pensamentos mais íntimos, mais secretos, e não nos será difícil sabermos o que andamos fazendo por aí. É preciso policiar a alma, é preciso policiar a mente, é preciso policiar os pensamentos. Nós todos, conforme nos diz Emmanuel, já sabemos em que faixa vibra nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Ele os nossos pensamentos e procuremos vivenciar o seu evangelho de luz e de amor, e não nos será difícil atingirmos numa encarnação patamares fantásticos de elevação. É preciso apagar-se a si mesmo e nos lembrarmos da dor do outro, do sofrimento do outro, da cruz que o outro leva. Nem mesmo Jesus desdenhou a ajuda de alguém para levar a sua cruz, aquela cruz que ele botou no ombro e subiu o Calvário, e lá em cima, nesta mesma cruz, ele foi pregado. Essa passagem aí, essa subida aí para nós é a lição de todas as horas. Todos nós levamos conosco a nossa cruz na subida do Calvário de cada um de nós. É essa a mensagem e o aviso que fica do Mestre da compaixão, que fica para nós todos do Mestre da piedade, do Mestre da misericórdia, da piedade e do amor sem fim. É preciso sair em benefício da dor alheia, porque quando saímos em socorro da dor do outro, a vida sai em socorro de cada um de nós. É nós dando solução ao problema do outro que a vida dá solução aos nossos problemas. É enxugando a lágrima do que chora, matando a fome do faminto, vestindo o nu, compreendendo de que nada temos, de que nada somos, a não ser imperfeições que possuímos, que carregamos conosco, paixões desenfreadas de todo tipo, como bem dizia Chico,
do mal que ainda está dentro de mim. É preciso conectarmos com o mais alto, sairmos dessas faixas vibratórias nas quais estamos mergulhados, todos nós, os homens da terra. E que esse mestre da luz, e que esse mestre da compaixão, e que esse mestre da piedade possa sempre nos ajudar, e nos ajuda, sem sombra de dúvida. Se eu pedisse ao meu Pai, Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Esses anjos estão por todas as partes do planeta Terra, inclusive aqui nessa sala. Se nós, os nossos olhos pudessem vê-los, faz como Chico, se os homens pudessem contemplar quem pisou os solos de Pedro Leopoldo, todos se curvariam em sinal de respeito, não é? Esse mestre nos ama, esse mestre veio nos dizer isso, quem somos e as potencialidades que dormem em nós, e que é preciso fazer com que essa luz brilhe, com que essa luz ressurja, com que essa luz fique mais esplendorosa. Que a paz desse mestre de amor possa estar conosco e que possamos voltar para os nossos lares, levando paz, e os que lá se encontram recebam a paz desse coração generoso, desse mestre de amor, e que a sua saúde se aconchegue em nossas almas, nos tirando de toda e qualquer problemática do corpo e da alma, porque o amor nunca morre, nem o amor nunca se acaba. Obrigado pela atenção. O que falar, né? Depois de uma aula dessa, depois de uma palestra tão emocionante, tão bonita. Obrigado, Djalma, obrigado mais uma vez, viu? E vamos agradecer então a Jesus por essa bela oportunidade que todos estamos tendo, e vamos refletir nas palavras do nosso companheiro Djalma, e vamos aprofundar em nosso íntimo, para que tudo isso não seja em vão, para que nós saiamos daqui levando no nosso interior o propósito de renovação, o propósito de adesão, Senhor, ao Teu programa de luz, que foi iniciado há muito tempo, antes mesmo de nós estarmos vivos, antes mesmo do nosso planeta existir. Muito obrigado, Senhor, por esta tarde, muito obrigado por essas palavras, obrigado pelas paredes que nos abrigam, obrigado pelo passe que vamos tomar, obrigado, Senhor, pelas possibilidades que nós temos de levarmos conosco para os nossos lares a luz que aqui recebemos. Que a Tua paz permaneça conosco agora na hora dos passes e também depois nos atendimentos. Que todos possamos permanecer mergulhados na radiância da Tua luz. Que assim seja. Nós vamos então convidar os médiuns passistas a se dirigirem à Câmara de Passes. Todos que quiserem tomar passe, só permanecerem sentados, né? Nós convidaremos individualmente a se dirigirem à Câmara de Passe. Lembrando que após nós teremos o atendimento individual. Quem quiser ser